O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou na ONU para o mundo todo. Ele falou da futura paz com os palestinos, paz com a Arábia Saudita, palavras históricas, nunca antes faladas para o mundo inteiro. Eu te convido a ficar comigo e assistir esse discurso completo. Eu vou fazer aqui uma tradução simultânea do que foi falado nesse discurso. Eu acho muito importante você assistir completo, porque isso não é noticiado na mídia e muito menos você acha um conteúdo como esse traduzido para o português. Lembrando que você que está chegando aqui agora, esse é o canal Cultura Israel, um canal que divulga o hebraico e curiosidades sobre Israel. Esse é um dos primeiros canais, talvez o único, que divulga o hebraico com tanta força para os que falam a língua portuguesa. Esteja você em Moçambique, em Portugal, no Brasil, esse canal divulga o hebraico para quem fala português. E a gente tem uma comunidade toda especial para você que quer conteúdos gratuitos de hebraico com explicações no seu idioma, no português. Todas as informações estão no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Já deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Vou aqui relembrar um antigo trabalho que eu já fiz de tradução simultânea. Esse discurso em específico não está em hebraico, está em inglês, mas de qualquer forma vocês vão entender perfeitamente tudo que foi dito nesse dia. Thank you, Mr. President. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, há mais de 3 milênios atrás, o nosso grande líder Moisés disse ao povo de Israel, povo que estava a ponto de entrar na Terra Prometida, ele disse que o povo veria 2 montes, um de frente para o outro, o Monte Gerizim, o local onde se proclamaria grandes bênçãos, e o Monte Ebal, o local de grande maldição. Moisés disse que o destino das pessoas seria determinado através das escolhas que eles fizessem entre a bênção e a maldição. Essa mesma escolha, que ecoou por anos não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, nós estamos diante de tal escolha nos dias atuais, que vai determinar se desfrutaremos das bênçãos, esperança sem limites, ou sofreremos a maldição de uma terrível guerra do terrorismo e desespero. Da última vez que eu discursei nesse pódio, há 5 anos atrás, eu adverti sobre a tirania do Teherão. Eles têm sido nada mais que uma maldição para o seu próprio povo, para a região, para o mundo inteiro. Mas naquele dia, eu também falei sobre grandes bênçãos que eu vi no horizonte. Eis o que eu disse, abre aspas, a ameaça em comum causada pelo Irã aproximou Israel e muitos outros países árabes como nunca antes. Uma amizade que eu nunca havia visto antes. Eu disse que o dia em breve chegaria que Israel seria capaz de experimentar paz além do Egito e a Jordânia, alcançando outros vizinhos árabes. Fechar aspas. Durante conferência com líderes mundiais, falei sobre o assunto que Israel e os países árabes compartilham de muitos interesses em comum. E eu acredito que esses interesses podem facilitar um romper para uma expansão da paz na nossa região. Obrigado. Vocês estão aplaudindo agora, mas naquele dia, muitos rejeitaram o meu otimismo. O pessimismo dessas pessoas estava baseado em poucas boas intenções e fracassos em selar a paz.
Por que as boas intenções sempre se deparam com o fracasso? Porque elas estavam baseadas em uma ideia falsa. Tal ideia era que enquanto Israel não tivesse um acordo de paz com os palestinos, nenhum outro país normalizaria suas relações com Israel. Eu acredito na paz com os palestinos, mas também acredito que não devemos dar aos palestinos um veto sobre os tratados de paz com outros países árabes. Os palestinos podem ser muito beneficiados com uma paz mais ampla e eles devem ser parte desse processo, mas eles não devem ter um veto sobre esse processo. E eu também acredito que fazer a paz com mais países árabes, na verdade, vai aumentar as perspectivas de realizar a paz com a Palestina. Veja, os palestinos são apenas 2% do mundo árabe. Enquanto eles acreditarem que os outros 90% vão permanecer em um conflito com Israel, que essa grande massa, a maior parte do mundo árabe, pode eventualmente abater, destruir o Estado de Israel. Então, quando os palestinos verem que grande parte do mundo árabe se reconciliou com o Estado judeu, eles também estarão mais propensos a abandonar a fantasia de destruir Israel e finalmente abraçar uma caminhada de genuína paz com Israel. Durante anos, minhas tentativas de paz sempre foram rejeitadas pelos espertos. Bom, eles estavam errados. Sob a direção deles, não fizemos nenhum tratado de paz durante 25 anos, ou seja, quarto de século. Porém, em 2020, sob a direção que eu defendi, tentamos algo diferente e alcançamos um grande avanço. Alcançamos 4 tratados de paz, trabalhando junto com os Estados Unidos. Israel alcançou 4 tratados de paz em 4 meses, com 4 países árabes. Os Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos. Os acordos de Abraão foram um marco na história e hoje todos vemos as bênçãos desses acordos. Comércio e investimento com os nossos novos parceiros estão bombando. A nossa nação coopera com comércio, energia, água, agricultura, medicina, em tantas áreas. Cerca de 1 milhão de israelenses visitaram os Emirados Árabes nos últimos 3 anos. Todos os dias, israelenses economizam dinheiro para fazerem algo que não faziam durante 70 anos, voar sobre a Península Arábica para destinos no Golfo, nas Índias e além da Austrália. Os acordos de Abraão trouxeram outra mudança sem precedentes. Aproximou árabes e judeus. Não há dúvida. Os acordos de Abraão trouxeram uma nova era de paz. Mas eu acredito que isso ainda é a ponta de outro grande avanço. Uma paz histórica entre Israel e a Arábia Saudita. Essa paz percorrerá um caminho que irá acabar com o conflito árabe-israelense. Isso irá encorajar outros países árabes a normalizarem suas relações com Israel. Isso irá melhorar as perspectivas de paz com os palestinos, encorajar uma maior reconciliação entre o judaísmo e o Islã, entre Jerusalém e a Meca, entre os descendentes de Isaac e descendentes de Ismael. Tudo isso são bênçãos grandiosas. 2 semanas atrás, vimos outra bênção já à vista. Na conferência do G20, o presidente Biden e o primeiro-ministro, líderes europeus e árabes anunciaram planos para um corredor de trem visionário que irá desde a Península Arábica até Israel. Irá conectar a Índia e Europa com conexões marítimas, conexões ferroviárias, gasodutos de energias, cabos de fibra ótica. A paz entre Israel e a Arábia Saudita verdadeiramente irá criar um novo Oriente Médio.
para entender a magnitude da transformação que nós estamos buscando. Deixe-me mostrar um mapa do Oriente Médio em 1948, o ano que Israel foi estabelecida. Aqui está Israel em 1948, um pequeno país isolado, rodeado por um mundo árabe hostil. Nos nossos primeiros 70 anos fizemos paz com o Egito e a Jordânia, e somente em 2020, através dos acordos de Abraão, selamos a paz com outros 4 países árabes. Agora, vejam o que acontece ao estabelecer a paz entre Israel e a Arábia Saudita. Todo o Oriente Médio muda. Derrubamos as paredes da inimizade, trazemos a possibilidade de paz e prosperidade para essa região. E também outra coisa. Há alguns anos atrás eu estive aqui com um marcador para mostrar uma maldição chamada Irã e suas armas nucleares. Mas hoje eu trago esse marcador para demonstrar uma grande bênção, a bênção de um novo Oriente Médio. Entre Israel, Arábia Saudita e outros vizinhos, não somente derrubaremos barreiras entre Israel e nossos vizinhos, construiremos um novo corredor de paz e prosperidade que conectará a Ásia através dos Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia e Israel para a Europa. Essa é uma mudança extraordinária, uma mudança monumental, outro marco na história. Agora que o círculo de paz se estende, eu acredito que um caminho real para uma paz genuína com os nossos vizinhos palestinos pode finalmente ser atingida. Mas existe uma condição que deve ser dita aqui. A paz só pode ser alcançada se for com base na verdade. Não pode ser baseada em mentiras. Não pode ser baseada no ódio contra o povo judeu. O líder palestino Mahmoud Abbas deve parar de espalhar os terríveis discursos antissemitas e conspiratórios contra o povo judeu e o Estado judeu. Isso deve parar para que a paz prevaleça. Os palestinos devem parar de espalhar o ódio contra os judeus e finalmente se reconciliar com o Estado judeu. Ao falar isso, não me refiro somente a reconhecer o Estado judeu, mas reconhecer o direito do povo judeu de ter sua casa em sua histórica terra natal, a terra de Israel. Deixem-me falar. O povo de Israel está ansiando essa paz. Eu anseio por essa paz. Eu estou comprometido de fazer tudo o que eu posso para superar essas barreiras, construir um futuro melhor para Israel e todos os nossos povos, todos os povos na nossa região. Os Estados Unidos são indispensáveis para esse esforço. E da mesma forma que alcançamos os acordos de Abraão sobre a liderança do presidente Trump, eu acredito que podemos alcançar paz com a Arábia Saudita sob a liderança do presidente Biden. Trabalhando em união com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, podemos desenhar um futuro de grandes bênçãos para todo o nosso povo. Vocês sabem, senhoras e senhores, que existe algo que não podemos esquecer. Que os fanáticos que governam o Irã farão de tudo que puderem para parar essa paz histórica. O Irã continua a gastar bilhões para fortalecer suas armas e continua a estender seus tentáculos no Oriente Médio, na Europa, Ásia e América do Sul e até na América do Norte.
eles até tentaram assassinar o secretário dos Estados Unidos da América e também tentaram eliminar o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Isso já diz tudo o que vocês devem saber sobre a natureza e as intenções assassinas do Irã. O Irã continua a ameaçar rotas marítimas internacionais. Para poder parar as ambições nucleares do Irã, essas políticas devem mudar, devem ser aplicadas sanções. E, acima de tudo, enquanto eu estiver como o primeiro-ministro de Israel, farei de tudo para impedir que o Irã consiga armas nucleares. Igualmente, devemos apoiar as mulheres e homens corajosos que desprezam esse regime, que anseiam por liberdade. É o povo do Irã e não seus opressores, que são verdadeiros parceiros para um futuro melhor. Senhoras e senhores, se o nosso futuro será uma bênção ou uma maldição, também vai depender de como nós lidamos com talvez o desenvolvimento mais significativo dos nossos dias atuais, o crescimento da inteligência artificial. A revolução da inteligência artificial está progredindo em uma velocidade acima da média. Por exemplo, levaram centenas de anos para a humanidade se acostumar com a revolução agrícola, décadas para se acostumar com a revolução industrial. Talvez levaremos poucos anos para nos acostumarmos com a revolução da inteligência artificial. Os desafios são muitos e estão diante de nós. A interrupção da democracia, a manipulação de mentes, o destino dos empregos, a proliferação do crime e a intervenção em todo o sistema que facilita a nossa vida moderna. E ainda mais perturbador é a potencial erupção das guerras causadas pela inteligência artificial, que podem atingir uma escala inimaginável. Máquinas que falam podem eventualmente controlar humanos ao invés de ser o oposto. As grandes nações do mundo, ainda que sejam competidoras, elas devem atentar para esses perigos. Devemos agir rápido e juntos. Devemos assegurar que a utopia da inteligência artificial não se torne uma distopia. Temos muito a ganhar. Imaginem finalmente decifrar o código genético, estender a vida humana por décadas e reduzir os distúrbios da velhice. Imagine a medicina mostrando para as pessoas, de acordo com sua composição genética, uma medicina preventiva que previna doenças antes mesmo delas aparecerem. Imaginem os robôs ajudando a cuidar dos idosos. Imaginem fim dos engarrafamentos, veículos nas autopistas, debaixo da terra, na terra e no ar. Imaginem personalizar a educação que cultivará um grande potencial na vida de cada indivíduo durante a sua vida. Imaginem um mundo com energia limpa, sem limites e recursos naturais para todas as nações. Imagine uma agricultura, indústrias automatizadas que acabarão com a fome global. Eu sei que isso soa como a música do John Lennon, mas isso tudo pode acontecer. Com a inteligência artificial, podemos explorar os céus como nunca antes e levar a humanidade além do nosso planeta azul. Seja para o bem e para o mal, os desenvolvimentos da inteligência artificial serão conduzidos por vários países, e o meu país Israel já está entre eles. Assim como as tecnologias revolucionárias israelenses proporcionaram ao mundo inovações de tirar o fôlego, eu acredito que a inteligência artificial desenvolvida por Israel novamente ajudará toda a humanidade.
Eu convoco aos líderes mundiais para nos unirmos e desenhar as grandes mudanças diante de nós, porém fazê-lo com uma maneira responsável e ética. Nosso objetivo deve ser que a inteligência artificial traga mais liberdade, não menos que isso, evitar guerras e não iniciá-las, assegurar que as pessoas vivam mais tempo de maneira mais saudável, de maneira mais produtiva e ter uma vida mais pacífica. Isso está ao nosso alcance. Enquanto deslumbramos os poderes da inteligência artificial, vamos sempre lembrar o valor insubstituível da intuição humana. Vamos estimar, preservar a capacidade humana de empatia que nenhuma máquina pode substituir. Há milhares de anos, Moisés apresentou ao povo de Israel uma escolha que é universal e ultrapassa o tempo. Eis que eu digo a vocês, nesse dia, uma bênção e uma maldição. Que saibamos escolher com sabedoria a bênção e a maldição, entre a bênção e a maldição que está diante de nós. Vamos parar com a maldição Irã e as suas armas nucleares, retardar esses fanáticos e agressores. Vamos colocar diante de nós as bênçãos de um novo Oriente Médio, que transformará a terra que antes era cheia de conflitos e caos em campos de prosperidade. Vamos evitar os contras da inteligência artificial, combinando as forças da inteligência humana com a das máquinas e assegurar um futuro brilhante para o nosso mundo, em nosso tempo e em nossa era e em todos os tempos. Obrigado. On behalf of the Assembly. E eu termino esse vídeo com uma pergunta para você. Quem é Benjamin Netanyahu, esse líder que conquistou a paz com vários países árabes? Já eles estão caminhando para o 5º país. Se a Arábia Saudita aceitar, tudo indica que sim. Quem é esse homem que está conquistando a paz com vizinhos que antes nunca nem mesmo reconheciam Israel como nação e agora estão com acordos diplomáticos? Tudo isso começou após os acordos de Abraão. Bom, eu quero ouvir a sua opinião nesse vídeo, nesse discurso. Não esquece de mandar esse vídeo para as pessoas que são seus amigos, principalmente aqueles que estão ligados no que diz as escrituras sagradas sobre o fim dos tempos. Gente, coisas inéditas e históricas estão acontecendo no mundo e muita gente nem está falando sobre isso.